Eu quero que você imagine o seu espinho na carne. Qual é o seu problema? Não precisa escrever aqui não. Eu só quero que você imagine, eu não quero te constranger. Mas todos nós temos alguma coisa pela qual nós lamentamos, algum motivo pelo qual nós vamos orar a Deus até o fim da nossa vida. Todos nós temos isso, irmãos. Todos nós temos. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Pastor, eu estou vivendo o melhor momento espiritual da minha vida. Eu estou voando, Nossa, ninguém me segura. Aí vem o diabo e fala, mas e aquele negócio lá? E aquele pecado lá que você cometeu? Lembra disso? Quem mandou a mensagem? A primeira coisa que eu notei aqui, quem é o mensageiro? Aliás, quem colocou esse espinho? O próprio Satanás. Paulo fala, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E eu quero crer, baseado nos princípios que eu aprendi na Bíblia, que se foi Satanás que colocou esse espinho na sua carne, foi Deus quem permitiu que ele fosse colocado. Lembra de Jó? Vamos voltar lá na história de Jó. Um homem justo, honesto, íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. De repente começa a acontecer um tanto de coisas na vida dele. Quem colocou essas coisas na vida dele? O diabo. Mas com a permissão de Deus. Então, se esse espinho foi colocado na sua carne, enviado por Satanás, foi porque Deus permitiu. Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Eu quero que você entenda isso. E Paulo diz assim, 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse esse espinho. Ele orou 3 vezes. Mas o que Deus falou com ele? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus basta para você. Você pode estar voando em algumas áreas, você pode estar capengando em outras. Nada disso remove o favor, a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? O fato de você ter prosperado, avançado, conquistado seus objetivos, suas metas, não quer dizer que você é mais ou menos favorecido pela graça de Deus. Quando você está passando por dificuldades, por problemas em algumas áreas da sua vida, eu quero que você se lembre disso. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco que Deus se faz forte dentro de você. E aí Paulo continua dizendo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está dizendo assim, gente, quando eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa, se aprimora, se torna mais potente na minha fraqueza, eu passei a me gloriar de forma alegre, eu passei a me alegrar com as minhas fraquezas, para que o poder de Cristo esteja sobre mim, repouse sobre mim. E ele continua dizendo, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me, rejubilo-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que declaração honesta
do apóstolo Paulo. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Tá vendo? Nós vivemos em um mundo que prega para nós que nós temos que ter uma excelente performance em todas as áreas. Só que quando nós observamos a Bíblia, a gente vê que nós não somos nada sem Deus. A nossa capacidade, os nossos recursos, aquilo que nós podemos fazer sem a presença de Deus, isso não valerá de nada. Isso não vale nada. Então, eu quero que você receba essa palavra aí no seu coração. Todos nós temos um espinho na carne. Tem coisas que não adianta você orar para Deus tirar mais não, sabe? Essa é a minha conclusão aqui diante desse texto. Tem situações que não é preciso você orar mais. Já orou 3 vezes? Receba a graça de Deus. Segue sua vida. Siga fazendo o bem. Siga sendo um exemplo para sua família, para a sociedade, lá no seu trabalho. Seja o melhor funcionário daquela empresa, seja o melhor vendedor daquela loja, seja o melhor mecânico daquela oficina, seja o melhor catador de lixo daquela prefeitura, seja o melhor profissional que você pode ser, seja o melhor pai para os seus filhos, seja a melhor mãe para os seus filhos, seja a melhor esposa para o seu marido, seja o melhor marido para essa esposa que Deus colocou no seu caminho. Não queira a perfeição, porque ela não existe. Sempre haverá um espinho na carne. A família perfeita não existe. O ser humano perfeito não existe. Aliás, teve um que foi perfeito, que andou entre nós, que viveu aqui entre nós, que nasceu no ventre de uma mulher. O nome dele é Jesus Cristo. Esse sim é perfeito. Ele é a nossa referência, o nosso alvo. E nós temos que manter os nossos olhos fixos nele, irmãos. Mas sempre lembrando que, por mais bênçãos que nós possamos receber, e é bom receber bênçãos, por mais que nós tenhamos a agradecer a Deus, sempre haverá um espinho na carne. E você não precisa se desesperar por causa disso. Sabe? A nossa vida aqui é passageira. O nosso tempo aqui na Terra é contado. Nós não vamos viver muito tempo aqui. Nós vamos passar por um tempo aqui nessa Terra e depois vamos partir para a glória. Enquanto estiver aqui, dê o seu melhor, faça o seu melhor, entregue o seu melhor para as pessoas, sirva as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus. Tem pessoas que acham que servir a Deus é ficar orando e cantando para Ele. Não. Servir a Deus é servir e amar pessoas. O que Deus mais ama aqui nessa terra são pessoas, não são coisas. Tem gente que fala assim, eu vou fazer uma música para Deus. Amém. Mas talvez Deus não precise de mais uma música, de mais uma apresentação. Talvez o que nós precisamos fazer é alimentar o faminto, é cobrir aquele que está nu, é acolher o estrangeiro. É isso que Jesus falou. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida.
Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Irmãos, o capítulo 6 de Mateus traz, junto com o capítulo 5, o capítulo 7, traz aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E Jesus, aqui no capítulo 6, nos dá uma lição tremenda, uma lição atemporal sobre onde nós devemos depositar o nosso coração. E Jesus nos orienta como viver conforme os valores do reino de Deus. Porque o mundo, ele quer nos impor os seus valores, os seus princípios. Mas Jesus, mais uma vez, ele nos ensina como viver conforme os valores de Deus, os valores do reino de Deus. As pessoas para quem Jesus falava, as pessoas a quem Jesus dirigia a palavra, viviam num contexto de dificuldades. Muitas dessas pessoas enfrentavam pobreza e insegurança. Por isso, alguns colocavam as suas esperanças no acúmulo de riquezas e possuíam bens como garantia de segurança e felicidade. Isso naquela época já era assim. Imagina nos dias de hoje. As pessoas até hoje colocam a sua esperança no dinheiro. Elas não colocam a esperança em Deus, colocam a esperança no dinheiro, no acúmulo de riquezas. Por isso, o Evangelho,
ele tem sido deturpado, de certa maneira, através dessa mensagem de que se você serve a Deus, você tem que ser rico. Essa mensagem foi propagada durante muitos séculos e contaminou a essência do Evangelho. Porque se nós formos examinar todas as vezes que Jesus falou a respeito do dinheiro, Jesus não mandou nós ficarmos ricos, Jesus não mandou nós acumularmos riquezas. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Jesus sempre deixou muito claro o papel do dinheiro na nossa vida, dizendo que nós não devemos ter o dinheiro como nosso Senhor, como um Deus. Se nós quisermos servir a Deus, nós não podemos servir ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus das riquezas. Então eu creio que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, essa reflexão, ela vai servir para muitas pessoas compreenderem o papel do dinheiro, a importância da riqueza na vida delas. Porque o alerta de Jesus foi direto aqui nessa mensagem. Não acumulem tesouros na terra. Não é que nós não devemos acumular tesouros, mas não acumulem tesouros na terra. Ou seja, existe um lugar certo onde nós devemos acumular tesouros. E onde que é? No céu. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jesus, tá? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o verso 21, Jesus conclui esse pensamento, essa reflexão, dizendo assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero refletir com você nessa palavra hoje. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria muito que ela alcançasse milhares de pessoas. Por isso, eu quero que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Como que você pode fazer isso? Dê o seu like no vídeo. O seu like faz com que essa mensagem seja impulsionada de maneira natural, de maneira orgânica. E ela alcança muitas vidas, porque o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. São coisas muito simples e coisas que não lhe custam nada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar
a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, eu já faço tudo isso aí, Jesus. Desde jovem que eu já pratico os mandamentos. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse assim: olha, falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Deixa eu só conferir aqui se a transmissão está ok. Ok. Porque às vezes a transmissão, o sinal da internet cai aqui, né? E eu não fico sabendo, eu só vejo depois aqui. Mas aqui eu tô vendo, tá tudo normal. Então, verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele procurou Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Mas quando Jesus falou para ele abrir mão das suas riquezas, ele ficou triste, porque ele já estava apegado a elas. Então, quantas pessoas pedem a Deus um sinal, por exemplo, sobre um relacionamento. As pessoas pedem a Deus um sinal sobre um relacionamento, mas no fundo, elas já decidiram seguir em frente. Mesmo que não seja um relacionamento saudável, mesmo que seja um relacionamento tóxico, mesmo que esteja as prejudicando, atrapalhando a intimidade delas com Deus. Muitas vezes, um relacionamento que as leva para a fornicação, para um ato sexual ilícito. As pessoas pedem direção, mas elas não querem obedecer. Ou as pessoas pedem direção em relação a um negócio, a um projeto. É um negócio meio estranho aqui, pastor. Tem uma coisinha aqui que é fora da lei, mas assim, é um negócio que vai me prosperar muito, mas tem esse aspecto aqui que eu vou ter que dar uma sonegada em um imposto, eu vou ter que fazer uma maracutaia. Mas eu queria que o senhor consultasse a Deus aí, que o senhor orasse. Amém, irmãos? Eu vou orar, mas a pessoa já sabe a resposta. Ela mesma já falou que o negócio é meio esquisito. A própria pessoa já falou que o relacionamento é destrutivo. Teve uma vez, eu já contei isso aqui outras vezes, teve uma vez que uma moça veio até nós, até mim, a minha esposa, e falou assim: eu queria que vocês orassem pelo meu relacionamento. E ela estava com o braço quebrado. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque isso já tem muito tempo. Eu falei: amém, vamos orar. Mas o que aconteceu com seu braço? Ah, ele, o namorado, né, quase noivo, ele foi me balançar assim pelo braço no momento que a gente estava discutindo e acabou quebrando meu braço. Irmãos, o sinal já estava ali evidente. Deus já estava falando com ela, através daquela dor, daquele braço quebrado, que aquele relacionamento não ia dar certo. Como não deu certo? Como não foi para frente? E a pessoa ainda queria uma oração, sabe?
para confirmar. Então, não deixe que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus. Não deixe que a sua ambição, os seus anseios prevaleçam sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está entendendo isso, diga amém. Se essa mensagem está testificando no seu coração, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu recebo. Aproveita que você vai escrever e dá o seu like aqui no vídeo. Você que está aí no Instagram, clica aí no coraçãozinho, dê o seu joinha. Isso ajuda também a mensagem a alcançar mais pessoas. Amém? Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal. Nós postamos vídeos com reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que Deus nos chama para confiar nele, mesmo num cenário de medo. Aqui no verso 7 de Jeremias 42, vem a resposta de Deus. 10 dias depois, veio a resposta de Deus. Qual que era a resposta? Eles deveriam permanecer em Judá, ainda que parecesse perigoso, porque se eles permanecessem, Deus os abençoaria e Deus os ajudaria a reconstruir Jerusalém. É isso que Jeremias respondeu para o povo. Fugir para o Egito parecia ser o caminho mais seguro. Só que seria o caminho para a espada, para a fome e para a peste. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.